Seja muito bem-vindo a mais um podcast Campos Brancos. A paz do Senhor, e é um prazer tê-lo e tê-la aqui conosco para um programa que vai falar um pouco sobre saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Afinal de contas, nós temos 3 pilares e esses pilares precisam ser harmônicos para que a gente tenha saúde em todas as áreas da nossa vida. Em um mundo onde as mentiras são repetidas tantas vezes e são tidas como verdades, eu quero te convidar para se permitir que as escamas caiam e você descubra a vida que você nasceu para viver. Esse é o nosso podcast. Vem com a gente. Começa agora, podcast Campos Brancos, um novo conceito de comunicar. Um programa que irá informar sobre tudo o que acontece no campo missionário. Apresentação, Miriam Valdez. Nós estamos recebendo hoje Rosilei Ribeiro, nutricionista, que estará aqui tratando um pouco de saúde física no aspecto nutricional. E não vai embora, nós não vamos falar de magreza e nem de gordura. Vamos falar de saúde. Você quer a saúde? Então fica com a gente. Estamos recebendo também aqui Nayá Bandeira, que vai falar de saúde espiritual. Eu sei que também você deseja ter relacionamentos profundos com o teu pai, com o teu Criador. E sobre isso ela trouxe dicas preciosas para nós. Seja muito bem-vinda, Nayá. Um prazer recebê-la. Sei que você abriu uma vaguinha na sua agenda para estar conosco. Fique à vontade, cumprimente o nosso público. Amém. A paz do Senhor a todos e a todas. É um prazer estar aqui servindo vocês através da palavra de Deus. Muito obrigada pelo convite. Amém. Rosilei Ribeiro, seja bem-vinda. Muito prazer, um prazer imenso recebê-la aqui. Cumprimente o povo que está ansioso para lhe ouvir falar. A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. E a gente vai aprender muito hoje aqui, viu? Glória a Deus, glória a Deus. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre saúde emocional, saúde física e saúde espiritual. Meninas, eu sei que vocês dão aula nesse assunto. Vocês dominam, pelo menos é o que eu tenho visto por aí acontecendo. Rosilei se destacando na sua área como nutricionista e a minha amiga aqui, Nayá Bandeira, se destacando pregadora aí, já viajou vários estados, levando a palavra do Senhor. Nayá, no aspecto espiritual, como é que a gente nutre esse relacionamento profundo a ponto de termos saúde espiritual? Amém. Primeiro a gente precisa compreender a partir de uma definição, né? Essas 3 vertentes. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra do Senhor diz assim, vamos começar com a palavra. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o teu corpo sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma coisa que a gente precisa ter a compreensão é de que nada é só físico, nada é só espiritual e nada também é só emocional. Eu acredito muito nisso. E eu sempre converso, sempre falo nas minhas palestras que quando Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele estava dizendo, tem de bom ânimo, tem saúde emocional, tem de coragem, tem de disposição. E para haver essa disposição, esse ânimo, porque nem sempre o ânimo ele é um aspecto emocional, né, Rosilei? Às vezes o ânimo é uma deficiência do organismo de vitaminas. E sobre isso eu quero agora que você traga para nós a informação de que alguns elementos importantes na alimentação trazem deficiência no ânimo. Tenha vida e vida com abundância, né? O que comais, o que bebais, tudo fazais para a glória de Deus. Então, esse cuidado que você tem que ter com a alimentação faz com que você tenha esse ânimo, né? Tenha essa qualidade de vida. Então, assim, tem alimentos que te trazem, os alimentos naturais, as coisas naturais fazem com que você tenha um corpo mais saudável. O nosso corpo foi feito para a gente comer as coisas saudáveis. Quem fez esse corpo já fez tudo fora que vai trazer os benefícios. As vitaminas, os minerais, isso tudo ajuda. Uma alimentação saudável, ela traz para você esse bem-estar. Talvez a linguagem que você tenha ouvido até agora não tenha tocado o teu coração. Por isso, o podcast vem com essa proposta de falar tranquilo, de trazer uma comunicação nova, capaz de produzir
mudanças significativas na sua vida. E é por isso que eu estou aqui. O meu chamado é servir ao Senhor e servir a você. Que a Bíblia diz que aquele que não serve para servir, não serve para viver. Porque em todo o tempo, se nós analisamos o Senhor, nós vimos Jesus servindo. Em nenhum lugar Jesus chegou e disse, olha, bota a mesa para mim. Não, ele estava sempre na roda dos que estavam preparando, servindo. O chamado do Senhor é servir. E o nosso chamado aqui, a nossa proposta é servir com o que nós sabemos. Nós não viemos servir a nós, viemos servir ao outro. E para servir o outro, eu tenho que me despir do meu eu, para que o outro, outras pessoas sejam alcançadas. Isso é inteligência emocional, né? É. E a gente, como mãe, temos que ter esse princípio da inteligência emocional até na criação dos nossos filhos. Porque, como a senhora acabou de falar, os filhos são distintos, diferentes. Em temperamento, em comportamento. Então, quanto aos filhos, a gente cobra o empenho de todos igual. Igual. Mas o desempenho não. Porque, por exemplo, se eu tenho 3 filhos em casa, um é bom em matemática, o outro não é. O outro é em português, aí eu fico ali oprimindo. Isso também já pode desenvolver o emocional do meu filho para um comprometimento de quê? Da autoestima baixa. Isso, rejeição. De sentimento de insuficiência, de rejeição. Então, até nisso também é necessário ter um determinado equilíbrio, né? Isso, daí nasce a raiz da rejeição, da comparação. E Joyce Meyer tem um livro que eu gosto muito, que ela trata desse assunto, é a raiz da rejeição. E ela fala justamente da comparação que nós sofremos ao longo do tempo, ao longo dos anos. Quando nós adquirimos ela vindo dos nossos pais, nós, ainda vai, porque depois a gente segue a vida, né? Casando, morando fora. Mas ficam marcas dessa criação. Marcas e a gente repete o padrão de comportamento. A gente repete. E esse comportamento também, puxando para cá, vem também da alimentação. Se você não tem o hábito de se alimentar saudavelmente, você leva isso para o seu filho. Porque essa cultura... Que a família é um aprendizado contínuo. Ali no sentar da mesa, se você não prepara alimentos saudáveis, essa criança não gosta de jiló. Por quê? Porque minha mãe não comia jiló. Nunca comeu. Então a gente pensa assim, o pessoal fala assim, tem crianças que já têm doenças que a diabetes, hipertensão, colesterol alto. Já pensou na são infância, doenças que é um período prolongado de má alimentação. Porque não é como um sanduíche. Então assim, já vem muito tempo, tem pessoas que muito tempo comendo mal, vai ter diabetes, hipertensão. Hoje não. As crianças já têm isso, já tem e vai prejudicar o emocional por consequência. Então, crianças mais imperativas, os alimentos industrializados levam a criança a alto mais índice de açúcar, né? Alto índice de açúcar, muito celular, demais. Internet, tudo isso, esses hábitos que a gente para não deixar a criança mais quieta, né? Dá o celular e aí compra as coisas mais industrializadas, tudo isso. E essa intenção é paliativa, né? É rápida, mas e depois para o futuro? Que seres eu estou criando para o mundo, né? Verdade. Não é que mundo estamos deixando para os filhos, é que filhos estamos preparando para esse mundo. Porque a gente tem que ter essa responsabilidade em todos os aspectos. Tanto de levar a criança, né, a conhecer a Deus, a ter o cuidado de estar conversando com a criança no emocional, como também tem crianças que ficam tão ansiosas que começam a comer demais. Por quê? A mãe muito estressada, né? Ou a mãe com problemas emocionais faz com que a criança ou não coma ou coma demais. O intestino, muitas crianças com o intestino muito preso, porque é muito ligado o intestino com a emoção. Isso, questão então, muito, tudo né? isso vai levando, né? Gera muitos problemas, né? Muitos em todos problemas. os aspectos. Estamos aqui hoje no podcast Campos Brancos e se você acabou de sintonizar, estamos recebendo hoje Rosilei Ribeiro, que é nutricionista, e Nayá Bandeira, que é uma das grandes pregadoras daqui de Imperatriz, que já tem uma história aí pregando em todo o nosso país. E nós louvamos a Deus pela sua vida e por você sintonizar nesse canal, nesse programa que é uma bênção. Continua conosco que ainda vamos falar muito sobre saúde. Eu sou coach e talvez você que me assiste aqui não sabe por que estou falando de emoções. Eu sou Master Coach pela Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico. E eu tenho um conhecimento de palestras e de atendimentos individuais em que eu trabalho as emoções das pessoas. Pasmem, existem pessoas que fazem tudo certinho, se alimentam bem, oram muito, leem a Bíblia,
fazem atividades, mas o emocional delas não foi trabalhado. E eu trabalho esse pilar para dar harmonia aos demais pilares. Pergunta da produção aqui. Quando eu tô com fome, é normal eu ficar zangado? Ah, muito bem. Oi, fome É e bem zanga. interessante essa pergunta, porque é emocional. Se você está com fome, você fica zangado, porque você quer o quê? Quer logo aquele aconchego, quer sentir aquele bem-estar, do prazer de saborear a comida e tudo. É muito interessante, porque o primeiro contato foi lá com a amamentação. Chorou, a mãe já coloca no E peito. o choro é o quê, minha gente? Interessante. Né? O choro é razão, o choro é emoção. É emoção. Choro é emoção puro. Emoção, a primeira coisa que a gente faz alimentação. quando a gente nasce, chora. Quando não chora, tá doente. E É quando verdade. chora, a mãe pega logo e coloca logo bota no no peito, peito. sente ali o coração, né? Sente o cuidado, o coração da mãe. Então, o alimento é muito emocional. A gente tem que ter Verdade. muito cuidado com isso. Não ir comer, né? Às vezes estou muito triste, não como nada. Ou então estou Muito passando triste, come feliz, muito. então come muito. Então a gente tem que ter esses cuidados. Tem que ter essa inteligência emocional de escolher os alimentos também, né? E criar hábitos saudáveis. É muito importante, porque hoje a gente tem as mulheres, né? Todas nós estamos trabalhando, né? Temos nossos afazeres fora de casa. E isso deixamos nossas crianças com outras mulheres que estão também trabalhando, né? E aí perde um pouco do alimento com emoção. Então a criança, porque quando quando é a mãe que faz alimento, a gente lembra, não sei se você, todo mundo Memória é assim, afetiva, né? Vai sendo aquela criada. memória Uma afetiva. memória afetiva. Ali é o nosso importante. produtor, o Ed, falou que quando está com fome fica zangado. Será que essa memória afetiva dele não é que quando ele estava com fome rápido tinha aquele cuidado da mãe? Sim, Né? pode ser. Uhum. Então ele Ou não, então, quando não- ele zangava, É. a mãe dizia assim, é fome. é fome. Eu fala alguma comida pra ele, que esse menino tá com fome. E ele podia não estar com fome, mas ela lembrava, Que já tava- queria dar um jeito, é fome. Esse resgatar isso, né? Da mesa posta em casa, né? Com o pai, a E a mãe, mesa os posta tá em filhos, né? Então, esse resgatar disso traz muita coisa boa, traz o emocional, Gente, mas São olha, valores, traz o né? pai, traz É. a mãe, traz a memória comunhão, afetiva, a comunhão, né? aquele momento de comunhão. Familiaridade, Porque a né? comunhão dentro de casa vai criando os hábitos. Laços. Ontem eu cheguei da faculdade e eu tive uma memória afetiva de quando eu era criança. E quando eu era criança, o jantar lá em casa, a mamãe nunca gostou de que a gente comesse arroz na hora de dormir. Ela sempre procurava algo mais leve. E eu cheguei lá em casa ontem com a memória afetiva muito, muito aflorada. Eu fiz a comida que eu comia na hora de dormir. Mingau de aveia, com canela em cima. É a lembrança. Gente, apontou, né, olha, pra infância. hoje, né? Chega, eu fiquei transpirando. Mas Quando eu quando que terminei, faz? eu disse, gente, esse aqui era o alimento que eu jantava quando eu era criança. A mamãe dava um mingau de aveia pra gente. Porque ela também dizia que a aveia é muito boa pro sono. É, muito boa mesmo. É boa, Resulê. Muito boa. Então ela dizia, vou dar um mingau de aveia, porque mingau de aveia eles vão acalmar e dormir cedo. Era nosso jantar, era mingau de aveia. Aí não só nutriu você, o seu corpo, como também nutriu o teu emocional. E isso que se perdeu, né? As crianças hoje não verdade. têm memória afetiva. E que As vocês crianças estão falaram é perdendo interessante. tudo isso. É justamente muitas vezes pelas mães terem muitas ocupações, Muitas o ativismo da ocupações. vida, a paciência de preparar um mingau de aveia para o filho hoje, É não difícil. são todas que fazem isso, É não. verdade. Pega o biscoito de pacote, a Coca-Cola, o Vai suco de rapidinho. maracujá. Porque E aí, demanda como? trabalho, né? Não dá trabalho. Aí o Vitor disse Tudo assim, se mãe, e a compromete, nossa né? janta? Eu disse, vou fazer um mingau de aveia, vou fazer minha janta de criança. Ele disse, isso sustenta, gente, eu sustenta. Sustenta. E fiz um mingau de aveia e ele comeu um prato de mingau de aveia. Eu disse, olha, Vitor, ele vai lembrar disso. Quando Sim. ele tiver os filhos dele, ele vai lembrar disso. Olha, Vitor, mamãe dava esse mingau de aveia pra gente. E o servir é também uma E o cumplicidade de servir amor. É, Né? porque a gente dormia, ela disse que a gente dormia melhor quando a gente comia mingau de aveia. E aí ela passou a adotar. Vira e mexe, a gente jantava mingau de aveia. Interessante. Eu trabalhei um tempo na Secretaria de Educação e trabalhei nas creches. E aí, quando eu ia falar, dar treinamento para as meninas, a cozinha, eu sempre falava para elas assim, olha, porque a criança tá pegando tudo isso, berçário, né? Esse contato que era em casa tá sendo na escola. Está na sendo escola. terceirizado. E então eu falava para elas assim, na hora de dar, ter cuidado, né? Quando for oferecer uma comida para a criança,
Você nunca pode dar aquela comida e dizer assim, isso aqui não é bom. Não pode falar nada dessas coisas. Eu não como isso. Come logo isso, dá de qualquer jeito. A criança rejeita. Se a minha tia, a minha mãe não gosta, eu não gosto também. Eu não gosto também. Entendeu? Desse jeito. Se a minha mãe não come salada, eu também não como. Minha mãe não vai comer. Se minha mãe não come, é ruim. Né? Um padrão de comportamento que é Então, repetido involuntariamente. E sabendo que você botar 15 dias você comendo coisas saudáveis, seu paladar ele vai mudando. O paladar é assimilado. Né? Então, nessa conversa, dá pra gente definir assim, que o corpo, a alma e o espírito, eles são distintos nas atuações do ser humano. Mas eles se convergem, né? Eles estão totalmente interligados, né? Conectados. Então, se uma função do corpo, ou da alma, ou do espírito não está bem desenvolvido, com a consequência, há um comprometimento. Eu lembrei aqui de Salmo 142, Davi, quando ele está fugindo de Saul, está dentro de uma caverna, e ele começa a clamar em oração ao espiritual dele. Ele está tentando ali ativar o espiritual, porque o emocional dele, nos versículos posteriores, vai dizer que ele estava abatido. Deus, eu estou abatido, clamo a ti, tem misericórdia de mim. Eu não consigo mais louvar o teu nome. Aí ele fala o verso 7. Tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Ou seja, o espiritual dele estava comprometido, porque o emocional dele estava abalado. Perfeito. E naturalmente, né, com certeza, o físico dele, vivendo ali dentro de uma caverna, como é que estava a nutrição dele. Olha só como tudo se interliga. As atuações se diferem, mas todos se comprometem porque se convergem, né? Sim, é muito interessante isso. E ele diz, olha, o meu espírito está aprisionado. Ele estava aprisionado por quê? Pela raiva, pela ira, pelo desgosto. O verso 6 ele fala, eu estou abatido. Ele está abatido. E esse abatimento dele, ele não estava abatido fisicamente, mas ele estava abatido emocionalmente, que abateu o espiritual. Gente, é muito simples, Nayá. Amanhece o dia chateada e vai orar. Tu não tem uma palavra de gratidão a Deus, é só, Jesus, por que está acontecendo comigo? Agora, tá feliz, como é que tu ora? Jesus, obrigada, porque tu é maravilhoso. Obrigada porque tu me proveu. Obrigada porque tu é meu protetor. É só gratidão do feliz. Agora, do triste, como é? É só culpa. Ai, Jesus, por que está acontecendo? Isso é muito interessante. Né? Porque minha vida é assim. Porque o nosso emocional precisa estar alinhado com o nosso espiritual e com o nosso físico. Como eu penso, consequentemente eu ajo. Isso. Por isso que eu tenho que pensar sobre o que eu penso. Eu tenho que ser o capitão das minhas emoções. E é por isso que em Provérbios, né, nós temos elas. aquela passagem muito interessante. Assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7, estava lembrando disso agora. Então, assim como tu pensa na tua alma, assim tu és. Se você se vê na sua alma um filho abandonado por um pai, qual é o sentimento que esse filho tem? De tristeza, de rejeição. Agora, se você, na descoberta da sua identidade, você se encontra um filho amado, filho querido, o que esse filho vai transbordar, Roseleide? Alegria. 2 Coríntios 10 fala isso, né? Paulo ensina isso, para levar todo pensamento que não vem de Deus cativo à obediência de Cristo. É justamente para não ter uma autoimagem deformada, isso desenvolver um mau comportamento e prejudicar a sociedade. É uma frase interessante de um pastor, que ele fala assim, se eu não cuido, até a questão do filho, da parte familiar da casa, se eu não cuido do meu filho hoje, ele pode se tornar um problema para o teu amanhã. Isso é muito forte. Se eu não cuidar das emoções, da nutrição, do espiritual dele hoje, ele pode dar trabalho para a sociedade amanhã. Então, olha a nossa responsabilidade, né? De estar tendo essa inteligência emocional e entender que nós temos que ser gestores das nossas emoções. É, né? Gestão emocional. É ter essa inteligência emocional. Porque não vai deixar de acontecer então, coisas tudo se prejudica. Que nos contrariem. Não, vai ficar todo mundo perfeito para que as minhas emoções estejam alinhadas. Eu vou ter que alinhar as minhas emoções mesmo nos dias que às vezes a vida está uma bagunça da gente, às vezes, desequilibrada, porque as nossas emoções estão uma bagunça. Mas se eu organizo minha forma de pensar, como está em 2 Coríntios 10, e eu coloco a minha mente para pensar nas coisas de Deus, obedecer os princípios de Deus, logo eu vou trazer uma educação e um hábito, que foi falado aqui, comportamental, para mim ter uma vida de mais qualidade. Inclusive tem um versículo que eu coloquei aqui, que fala disso muito claro, Filipenses 4:8, que diz assim, ó, tudo aquilo que for verdadeiro, olha que interessante, tudo aquilo que for nobre, tudo aquilo que for correto, o que for puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor,
pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Então coloca a mente, não é pensamento positivo, não é esse sentido. É o sentido de você se encher da palavra. Como é que o mundo medita? Ele esvazia a mente. Como é que o cristão medita? Ele enche a mente de quê? Da palavra de Deus. Porque ela que vai te dar o norte. Josué 1:8. Josué, quer que eu seja contigo como foi com Moisés? Vou te dar o segredo. Medita na minha palavra. E tem mais uma coisa. Coloca na mente, pensamento da minha palavra. Depois, comportamento. Faz tudo conforme nela está escrito. Enchi minha mente da palavra. Agora eu vou andar em conformidade com aquilo que eu mentorei, coloquei na minha cabeça, a palavra de Deus. Estou obedecendo a palavra. Aí vem a consequência. O teu caminho será próspero. Será bem sucedido. E quando, Tudo é uma quando a gente consequência. pensa em esvaziar, eu sempre ensino meditação. E quando eu penso em esvaziar, mas eu não penso em esvaziar para não pensar no nada. É esvaziar de pensamentos negativos. É esvaziar foco das coisas que a televisão diz, deturpada. É esvaziar do disciplinamento. Isso, nesse sentido, deturpado da mulher. É o esvaziamento do eu doente. E se encher de Deus. E se encher da palavra. Em buscar a sua identidade. O reconhecimento de quem Deus é em você e de quem você é nele. Porque às vezes a gente até entende que a gente é filho. Mas a gente não entende qual é a condição dessa filiação. A condição de filiação é muito importante. Eu sou filho amado por escolha. Não foi um acidente de percurso. Não aconteceu por acaso. Foste vós que me escolheu, né? Eu escolhi vocês. Entendeu? Então, eu sou filha por escolha. Gente, isso é muito importante. Porque vocês veem, quando a gente conversa com algumas mulheres, ela tem 2 filhos. Elas, olha, um eu queria. O outro eu não queria. Aconteceu. Nós não somos filhos do acontecimento. Somos filhos por escolha. É verdade. Isso é muito importante. Deus queria, desejou ter a nós. Isso faz muita diferença na nossa vida. Muita diferença. Muito. E isso me alegra muito e traz uma perspectiva e uma característica que eu não posso me perder dela. De filha amada. E isso também, sabendo que quando a gente tem os pensamentos bons, né, produz os hormônios do bem-estar. Os neurotransmissores. Se você amanhece o dia, né, temos todos os nossos problemas, mas você começa a procurar ouvir uma música que te alegra a tua alma, procurar coisas que vão um alimento mais saudável, vai fazendo o quê? Que dentro do teu corpo produz as enzimas, os hormônios que vão te dar esse bem-estar. A endorfina, serotonina, são as coisas que te deixam bem. São os neurotransmissores da alegria, do prazer, tudo isso é hormonal, né? Interessante. E muito interessante também que tudo está na gente, né? Toda a vacina, né? Nós possuímos a vacina da felicidade. Tá tudo em nós só precisamos ativar essa vacina. Você saiu, tá até se achando bonitinha, né? Eu perdi aqui uns quilinhos, chega lá na frente, a pessoa, mas você tá gordinha, você não, eu tô não bem. Absorve. Você não consegue absorver, porque absorve. você tá se sentindo bem. Aí você sai toda bonitona, mas você não tá não tá bem emocionalmente. Eita, essa roupa toda não tá legal. O que acontece? Já acabou o dia já da acabou. pessoa. Já sai de lá. Eu tava até me sentindo bem, cheguei ali, a pessoa falou isso. A gente tem que ter esse cuidado, né? Uma coisa que a gente conversou nos bastidores sobre isso que tá mencionando, que eu dei um exemplo, inclusive, pessoal, né? Sobre como realmente essa parte que a gente está falando não é uma bobagem, realmente é algo muito sério. A nutrição do corpo, né? Na alimentação espiritual, emocional. Isso é tão sério que eu falei para ela que ano passado eu tive um pouco de ansiedade, eu não sabia nem o que era isso, só ouvia falar. E quando eu fui fazer uns exames, estava com déficit de vitamina D no meu organismo. E a vitamina D, não sou médica para falar cientificamente, mas o que eu lembro é que a vitamina D, ela regula a questão hormonal. Das tuas emoções, das tuas reações, da tua alegria. Você já pensou se você tivesse ficado só orando? Aí eu queria falar, a gente tem que quebrar um certo misticismo também, de religiosidade que foi aculturado durante toda a história. Entender que Jesus não invalidou a ação medicamentosa, a suplementação e nem a ação do médico. Isso. Porque ele disse o quê? Quem precisa dos médicos são os doentes.
não quem está saudável, os sãos. Então aqui você já vê intrinsecamente aqui Jesus explicando isso. Olha, eu não estou invalidando, eu tenho todo o poder para curar, mas até o médico é o médico na mão de Deus. Até o método de cura é Deus que escolhe. Ele pode curar instantaneamente ou curar através de uma cirurgia, de uma suplementação. E Deus me curou através da suplementação. Lógico, ativei minha fé, orei, dependendo de Deus. E Deus fez o quê? Me abriu o entendimento. Fez eu ver que eu tinha esse problema, trouxe o esclarecimento que era o problema. E eu fiz toda a reposição de vitamina D e fiquei melhor, graças a Deus, não sinto mais nada. Gente, eu vou contar para vocês. Chega de religiosidade. Nayá não deixou de ser mais crente ou menos crente porque ela buscou uma suplementação. Ela orou e a suplementação produziu efeito. E nem sempre eu tinha força para orar, viu? Aí é uma coisa, porque a ansiedade, a vitamina D, ela não tira o ânimo. Tira o ânimo. Não tinha ânimo de sair, não conseguia nem todo dia ler a Bíblia. Ficava que nem Davi, orando na raça. E ainda prejudica o emocional, você não sabe o que tem, fica... Sim, desânimo. Um desânimo, não e tem era nada para conversar. Olha só que interessante. Por isso que o interessante é o diabo, nem tudo. Nem tudo. E também assim, cuidar da alimentação, né, cuidar do espiritual, que mas também cuidar das emoções. Você tem que procurar um profissional, sim, né, que vai te dar um caminho, uma orientação. Às vezes a palavra de você conversar, até você pode ver assim, conversar um pouco com uma pessoa que entende mais do que você, um pouquinho, já te esclarece. Olha, tu tá falando... Coração acelerado, não sei o que eu tô sentindo. O que eu tô sentindo? Será que é espiritual? Nunca ia pensar que poderia ser uma coisa nutricional. Deve ser espiritual. Poderia também ser emocional. Então, assim, a gente precisa, por falta de conhecimento, é que nós, pecamos fazer. Claro, tem coisas que são espirituais, mas também tem coisas que a gente não pode invalidar. Não validar. Que do emocional pode desencadear já um problema pro espiritual. Aí pode. Tem muitas mulheres que a gente, quando começa, vem fazer a dieta, tá bem gordinha e tudo. Passa pouco tempo, ela começa a chorar. Começa a chorar. Então você vai ver que aquele dela não é nem tanto o alimento que ela está comendo. O emocional dela está tão abalado que ela precisa de alguma coisa para se agarrar. Alimentação. Entendi. E ela vai na alimentação, porque a alimentação, ela traz um pouco ela traz o emocional. Então ela começa. Alguns alimentos eles produzem substâncias de prazer. De prazer também. Né? E depois se arrepende tudo, porque comeu muito, mas Deus uma tá fuga falando que ela agora tem, comigo, através de você, nessa parte. E tem como que ter se arrepende cuidado. do exagero. E também tem que ter cuidado depois que você tiver a Ana, né? Em nome de Jesus. O que vai acontecer? Os hormônios todos vão baixar. Né? Porque tem o processo todo físico para do leite, vai tudo, então vai ficar muito focada no bebê. Se você não estiver bem emocionalmente, até o leite seca. Interessante, porque tudo é uma coisa bem, o emocional, isso é muito alimentação. Se ela não estiver bem, se você não estiver bem emocionalmente, leite fica escasso. Nayá, como ter equilíbrio espiritual? Vamos basear essa resposta na palavra de Deus, que é o nosso remédio, em Provérbios 4, 20 ao 23. Diz assim: foque na palavra de Deus. O sábio Salomão está ensinando. Guarde a palavra de Deus no teu coração, porque ela vai te dar vida e vai te dar saúde. Muito claro, né? E guarda também o teu coração, porque dele vai depender toda a tua vida. Então, a palavra de Deus é um remédio para você. A parte de saúde espiritual, esse é o direcionamento que eu deixo ao seu coração. Glória a Deus. Rosilei, saúde física no aspecto nutricional. É importante criar hábitos saudáveis dentro de casa, né? Com os filhos, criar esse hábito alimentar dentro de casa. Aí fala, a nutricionista, pensa logo num cardápio bem difícil. Não é. Vá no mais simples. Quanto mais simples a sua alimentação, mais saudável ela é. Mentaliza coisas boas. A primeira mentalização é mentalizar a sua identidade. Filha de Deus. Só essa mentalização já vai produzir um resultado significativo. Sabe por quê? Porque a filha vai estar em conexão com quem? Com o pai, alinhando saúde espiritual. A filha sabe que ela tem uma identidade em Deus e ela é templo do Espírito Santo. E o templo, a gente não vai encher ele de porcaria. A gente vai trazer só coisas boas, saudáveis para a saúde desse corpo. Esse porta-joia precioso que guarda algo precioso, que é o Espírito do Senhor. Então, continua com a gente
Nós estamos aqui sempre comunicando esperança em um novo jeito de comunicar. Vem com a gente. Você acabou de assistir ao podcast Campos Brancos. Toda sexta a partir das 13h40 e aos sábados às 13h30. Apresentação: Miriam Baldez.